E aí galera, tudo certo? Espero que sim. Eu, Felipe Siqueira, tô aqui dessa vez para falar de uma parada que dá até um corrupio na espinha. Para quem é que nem eu, que curte alguns desses documentários que passam no Discovery, no Animal Planet, sobre tudo quanto é tipo de bicho, já deve ter passado por alguns que dão aquele medinho, de pelo menos imaginar que algo tão pequeno ou que mesmo animais tão grandes e perigosos estão por aí. E que num vacilo eles podem estar bem pertinho aí de você sem você nem perceber. A gente sabe basicamente que todos esses animais que são considerados perigosos, eles apenas atacam com a principal intenção de se defender, pois algo incomodou eles, ou então a vivência deles que estejam ali sendo perturbados. Seja a escassez de comida, a invasão do habitat deles, ou então mexer com quem tá quieto, né? Mexe com quem tá quieto. Agora, quando pensamos em animais venenosos, muitos já pensam no antro deles sendo lá na região da Austrália. Puta vida! Lá até parece que além do canguru e do koala, quase tudo tem veneno e dos piores. Tem muitos animais poderosos por lá, mas aqui nesse vídeo eu vim falar do nosso Brasilzão. A gente não tá muito atrás deles não, viu? Vou mostrar aqui. E dependendo de onde você mora, ele pode estar até aí atrás da sua porta. Agora simbora falar dos animais mais venenosos que temos aqui no Brasil. O primeiro animalzinho da nossa lista é a jararacuçu. Esse nome jararacuçu, na língua indígena, já tem o significado de serpente venenosa grande. Já viu que ela assusta geral há centenas de anos atrás, né? Ela está presente em diversos países da América do Sul e está em diversos estados aqui do nosso Brasil, principalmente nos estados do Sudeste. Não à toa essa mania aí, ela é responsável por 90% dos casos de envenenamento por animais no país. E ela não é nada pequena. Ela pode chegar a 2 metros de comprimento e gosta de viver dentro das matas, mas ela já se adaptou muito bem em outros habitats, inclusive urbano. A picada dela causa muita dor e um grande inchaço no local. A parte picada também pode desenvolver bolhas e pode haver também bastante hemorragia no local e também em outras áreas do corpo, como nas gengivas, nos olhos, no ouvido. Outra ação do veneno dessa cobra é a morte celular, o que causa necrose do tecido. É bem feio, viu? Agora vamos falar da cascavel. Muitos acreditam que ela é apenas uma cobra, sendo que, na verdade, é como são identificadas cerca de 35 espécies de cobra que fazem parte do gênero Crotalus. E aqui no Brasil, uma das espécies que está presente em diversos estados é a Crotalus duriçus. Ela curte viver em lugares mais como Cerrado e também pelo Nordeste. Essa belezoca aí também chega nos 2 metros de comprimento. E a principal característica que facilita identificar ela das demais cobras é o guiso que ela tem no final da cauda e que ela utiliza para afastar quem está chegando por perto dela para ver que ali não está para brincadeira não. Os acidentes que envolvem essa cobra são cerca de 30% dos acidentes das cobras aqui do Brasil, ou seja, são bem menos numerosas do que a coleguinha que a gente falou agora há pouco. Só que isso não faz dela brother não, viu? As picadas da cascavel têm o que se pode dizer de coeficiente de letalidade bem alto, porque frequentemente os sintomas evoluem para uma insuficiência renal bem aguda. Normalmente o local da picada não apresenta uma lesão muito fácil de se identificar, só uma sensação de desconforto. Só que a vítima começa a apresentar dificuldades para abrir os olhos, um aspecto sonolento, uma visão bem bagunçada, muita dor muscular por todo o corpo e também começa a fazer xixi avermelhado. Ou seja, ouviu o chocalho, sai correndo. Agora a gente vai falar da surucucu. Olha aqui sua surucucu da cabeça grande. Essa cobrinha aí é considerada a maior cobra venenosa das Américas e faz jus a essa classificação, já que ela pode atingir até 4 metros de comprimento. Aqui no Brasil, essa cobra está mais presente lá no Nordeste, especificamente lá na região do estado da Bahia. Os casos de picada de surucucu notificados são bem menores do que as duas anteriores que eu falei, porque essa serpente ela vive mais em áreas de floresta, ou seja, de difícil acesso para a maioria das pessoas. Agora, do veneno dessa snake aí, pode-se dizer que causa principalmente inchaço no local da picada e hemorragia e dor intensa. Elas também desenvolvem diarreia, alterações no batimento cardíaco e até mesmo, em alguns casos, pacientes desenvolvem síndrome vasovagal, que é quando um nervo de nome vago é acionado de maneira equivocada e isso causa desmaios repentinos. Agora a coral verdadeira. Essa cobra tem algumas colegas que sabem que ela é bem venenosa e poderosa, e por isso elas decidiram imitar em quase tudo sua forma física e principalmente a coloração, apresentando aqueles típicos anéis pretos e brancos pelo corpo,
A diferença mais importante entre elas é que elas não têm veneno nenhum, e por isso elas são chamadas de falsa coral. A coral verdadeira ela é representada por diversas espécies que realmente têm veneno. Ser picado por uma coral é para poucos, viu? Uns mais azarados, porque menos de 0,5% dos acidentes que envolvem serpentes peçonhentas são causados por ela. Só que o problema é que o veneno dela, de todas essas cobras, é o mais potente. Ou seja, acidentes com ela são muito graves. A pessoa que foi picada, ela pode ter insuficiência respiratória aguda e morrer. Simples, né? Lá na região onde a cobra picou, não vai ter nenhuma reação muito forte. Só que em pouco tempo, a vítima vai começar a ter visão bagunçada, visão dupla, dificuldade de ficar de olho aberto e também dificuldade para engolir. E aos poucos, certas partes do corpo vão parando de funcionar devido ao veneno dela neurotóxico. O lado bom é que essas cobras corais, elas não são nada agressivas de forma geral. Mas de qualquer jeito, se você encontrar uma cobra toda colorida, com esses anéis pretos e vermelhos e pode tentar querer identificar se ela é falsa ou verdadeira, desiste e vaza. Agora as participantes venenosas e perigosas são as que têm um monte de patinhas. E não só são as mais venenosas brasileiras, como em qualquer ranking top 7 do mundo, elas também vão estar lá. E até mesmo uma delas está no top 1 do ranking de aranhas mais perigosas, porque além de venenosa, ela é extremamente agressiva. Vai pra briga facinho. Das aranhas eu vou começar pela aranha marrom. Essa primeira aranha da nossa lista, ela está em quase todo o país, de norte a sul, e distribuída em diversas espécies que fazem parte do gênero Loxosceles. Como no nome que ela é conhecida já diz, ela tem uma coloração marrom bem predominante, variando de um marrom claro a escuro. Essa aranha ela não tem costumes agressivos, e os acidentes que envolvem ela normalmente se dão em momentos que a pessoa encosta nela ou sem querer pressiona ela sobre alguma superfície, como quando vai vestir um tênis, por exemplo. E ela, por gostar de ficar em ambientes fechados, no abrigo da luz, ela pode muito bem se esconder dentro das casas. Uma picada dessa pequena aí certamente vai resultar em um enorme edema, ou mesmo ferida nesse lugar. E é bem comum a dor aparecer só algumas horas depois da picada. O local ele vai ficar bem inchado, a ferida custa para cicatrizar e a vítima também costuma ter um mal-estar geral, náusea, febre, começa a fazer xixi com cor escura e em alguns casos que evoluem e se tornam mais graves, podem até causar falência dos rins dela. Agora a aranha armadeira. Essa aranha foi a que eu falei agora há pouco, que está em primeiro no ranking de aranhas mais agressivas do mundo. O nome científico do gênero dessa aranha é Phoneutria. E a etimologia desse nome não quer dizer coisa boa não. Significa assassina. Ela tem uma característica bem marcante que ela se posiciona de forma como se ela estivesse armando um bote. Ela ergue seus pedipalpos, né, e os primeiros pares de pata ali e suas quelíceras para afastar qualquer um, porque fica bem amedrontador. Elas costumam ficar em bananeiras, folhagens, madeiras e pedras empilhadas, mas são muito fáceis de se adaptar em ambientes urbanos, sendo bem comum ser encontradas no estado da Bahia e Minas Gerais. A dor da picada dessa aranha é muito grande. E a pessoa começa a salivar, ter náusea, tremores e suar bastante. Seu veneno tem um efeito neurotóxico. E uma curiosidade dos eventos que o veneno dela causa é o priapismo. Isso quer dizer, em alguns homens que foram picados por ela, eles tiveram uma ereção espontânea. E por isso já tem até empresas estudando os componentes do veneno para tentar possíveis tratamentos contra a disfunção erétil. Agora a viúva negra. Falando dessa aranha, que é uma das mais famosas de todas, a bela viúva negra, que normalmente se alimenta dos machos que elas tiveram cópula, e tão famosa que faz parte até das heroínas da Marvel. Essa aranha ela é pequena, mas o seu veneno é muito poderoso, tendo função também neurotóxica. Elas são facilmente identificadas com uma marca avermelhada no seu abdômen, que é bem robusto comparado ao restante do corpo. E ela é encontrada em diversos estados, desde o sudeste até o nordeste do país. Elas são normalmente encontradas na vegetação de praias, regiões com muitas pedras e em áreas urbanas também. Muitos dizem que a picada dela tem sintomas semelhantes a uma bad trip, depois de um uso de uns tóxicos. Entendeu? Além de uma dor muito forte no local da picada, a vítima começa a sentir uma sensação de angústia, agitação, excitação, confusão mental, dores e bastante contração muscular. Também tem rigidez no abdômen e alteração na pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Tudo isso é acompanhado de uma sudorese violenta. Dessas 3 aranhas que eu citei, a que menos tem registros de acidentes em humanos são as viúvas negras, sendo a marrom com maior número de casos, seguida da aranha armadeira. E agora o último participante da nossa lista,
sendo um cara também que dá um certo medo só de imaginar, o escorpião amarelo. Apesar de miudinhos, os escorpiões amarelos são os que produzem os acidentes mais sérios. Quando a vítima é uma criança, o risco de mortalidade é bem alto até. A dor no local da picada vai desde moderada a bastante intensa. E a pessoa começa a suar bastante também. A temperatura corporal baixa, a pressão arterial sobe e a pessoa começa a salivar bastante e sentir bastante enjoo também. Por conter em seu veneno toxinas neurotóxicas, também pode ocorrer tremores, convulsões, alterações cardíacas, insuficiência respiratória e vômitos. Esses escorpiões eles se adaptam basicamente em qualquer lugar e por isso eles aparecem no Brasil de norte a sul. Inclusive aparecem surtos deles em alguns lugares pela facilidade em que ele se adapta e se reproduz. Ao contrário do que bastante gente pensa, eles são até considerados dóceis e eles apenas fazem aquelas investidas com o ferrão dele quando eles são pressionados ou machucados de alguma forma. Do contrário, ele vai ficar de boa na dele. Depois dessa listagem, apenas uma dica que é importante passar caso, por alguma circunstância inesperada, você ou alguém conhecido seja picado, não faça aqueles torniquetes, que é quando amarra, pensando para o sangue não subir acima da região que foi picado, e também nem abrir ou mexer ou tentar chupar o veneno. O mais importante é o mais rápido possível buscar apoio médico, principalmente nos casos de picada de cobra, onde existem aqueles soros antiofídicos e que auxiliam a negativar os efeitos nocivos à saúde. Alguns desses venenos causam necrose e por isso quanto mais você mexer, mais pode causar estrago, então não fica mexendo onde teve a picada. Espero que tenham curtido essa listagem de animais mais peçonhentos aqui do Brasil e falem aqui nos comentários se eram esses aqui que você imaginava que ia aparecer. E só uma explicaçãozinha aqui bem básica. Você já pode ter até ouvido animais peçonhentos ou então, como eu falei, animais venenosos. A diferença é que os animais peçonhentos são aqueles que têm estruturas, algum mecanismo de injetar o veneno em sua presa, tipo a cobra, a aranha. E já um animal que não tem esses tipos de mecanismos, essas ferramentas, eles são apenas venenosos. E um desses animais que não tem esses mecanismos, mas tem na pele o veneno, é o sapo, por exemplo. Deem aquela força aqui pro canal, se inscrevam e compartilhem esse vídeo para geral. Eu vou puxando a carroça. Valeu, falou, fui!